Olá pessoal, eu sou a Simone e esse é o nosso canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. E hoje vamos continuar estudando o que? Sobre homens e mulheres da minha Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial. Ela se chamava Rebeca. Então daqui a pouquinho você vai saber quem foi Rebeca, ok? Vamos cantar a nossa música de hoje? Diz assim, ó: sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Vamos lá? Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Que música bonitinha e fácil de cantar. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Então, a nossa história de hoje fala também a respeito de oração. Olha só que história legal. Lembram que semana passada a gente falou sobre Abraão e Sara e uma coisa especial que eles queriam e que Deus deu para eles, um filho chamado Isaac. Então, o Isaac, ele cresceu, né? Essa história está na Bíblia, em Gênesis, do capítulo 23 até o capítulo de número 25. Depois, se você quiser, você pode pedir para o papai ou para a mamãe ler para você, tá bom? Então, o Isaac cresceu e se tornou um homem e se passaram vários e vários anos. Mas vocês lembram que eu falei que o Abraão e a Sara eram já bem velhinhos quando Isaac nasceu? E aconteceu que quando Isaac já tinha 20 e tantos anos, a mãe dele, a Sara, acabou morrendo. E o Isaac ficou muito triste, muito desanimado, porque será que agora a família deles ia acabar, né? Tinha morrido a mãe deles, era só ele e o pai dele, e agora? Como é que ia ser? E aí, o Abraão pensou, eu preciso arranjar uma esposa para o meu filho Isaac. Mas eu não quero das mulheres dessa terra, eu quero de alguém lá da minha família, lá de Harã, de onde eu saí. E tinha chegado a ele a notícia que Naor, o irmão dele, também tinha tido filhos. Então, ele chamou o seu servo, o servo mais velho da casa dele, em quem ele mais confiava, e falou assim, olha, vai até Harã, até a terra dos meus parentes, e traz de lá uma esposa para o meu filho Isaac. O servo falou assim, mas eu escolhi uma esposa? Mas como vai ser isso? E se a moça não quiser vir comigo? E se a família dela não deixar? Aí eu levo o seu filho para lá? Aí Abraão, de jeito nenhum, cautela. Se eles não deixarem a moça vir com você, você está desobrigado dessa promessa que você está fazendo. Mas você vai me prometer que você vai até a terra dos meus parentes e de lá vai trazer uma moça para se casar com meu filho Isaac. E assim, né, o servo fez. Ele juntou camelos com muitos e muitos presentes, levou outros servos, fizeram uma caravana e viajaram muitos e muitos dias até chegar lá na terra de Harã. Quando ele já estava lá na terra de Harã, ele parou junto ao poço e ele orou a Deus, falou assim, Senhor, Deus dos céus, Deus do meu senhor Abraão, se o Senhor está abençoando isso que o meu senhor Abraão está querendo, e se o Senhor quiser fazer com que essa minha jornada dê certo, abençoe para que a moça, a quem eu disser, dá-me água para beber, e ela disser, vou dar de beber também aos seus camelos, essa seja a moça que o Senhor Deus dos céus escolheu para ser esposa de Isaac, o filho do meu senhor Abraão. E aquele homem mal tinha acabado de orar e viu uma moça muito bonita vindo com um jarro de água do lado, né, para pegar água no poço. Aí ele ficou ali do lado, viu que a moça encheu o jarro
E a hora que ela estava saindo, ele falou assim, você pode me dar água para beber? Aí ela, posso sim, virou o jarro e deu para que ele bebesse à vontade. E de repente a moça falou assim, olha, vou dar de beber também para os seus camelos. O servo, Deus ouviu minha oração. Nossa, Deus tinha ouvido a oração dele. Mas aí ele ficou quietinho e ficou vendo sua moça. E a moça ia tirar a água do poço e virar água para o camelo beber e para outro e para outro. E esse era um trabalho muito difícil, porque cada camelo bebia em média 80 litros de água, é muita água. Então isso mostrava que essa moça era uma moça que é muito corajosa, trabalhadora, que não tinha preguiça de jeito nenhum. Aí aquele servo ficou com seu coração alegre. Deus tinha ouvido a oração dele. E ele ficou esperando para ver, né? E a moça foi dando água, tirando água do poço, dando água para o camelo, tirando água do poço, dando água para o camelo. Ela deu a água até o último camelo que o servo tinha levado. E quando ela acabou, aquele servo de Abraão, né? Ele se ajoelhou e falou assim, bendito seja o Deus dos céus, porque ele não deixou o meu senhor Abraão sem ouvir a sua oração. Falou assim, moça, de quem você é filha? Ela falou assim, eu sou filha de Naor e Milca. Aí ele falou assim, glórias a Deus, o Deus dos céus me guiou até os parentes do meu senhor Abraão. Porque Naor era irmão de Abraão. E aí o servo, né, contou para aquela moça tudo o que tinha acontecido, a oração que ele tinha feito e que Deus tinha respondido. Aí a moça, mais que depressa, correu para casa dela para contar aquilo que tinha acontecido. E aí o irmão dela, né, quando ficou sabendo disso e viu também, porque o servo tinha dado para a moça, né? O nome dela era Rebeca. Aí que entra a Rebeca, ó. Tinha dado para Rebeca uma pulseira de ouro e mais uns pendentes, umas joias. E quando o irmão de Rebeca viu aqueles presentes de ouro, ele, que não era bobo nem nada, correu lá e chamou o servo e falou assim, vem para nossa casa, por que você tá aí? Você é servo do Abraão, do meu tio, vem, vamos comer, vamos beber. E aquele homem foi lá, né? E falaram assim, vamos, deixa os camelos descansar, vamos comer. Ele falou assim, não, eu não vou comer nem beber nada enquanto eu não tiver certeza que Deus abençoou minha jornada até aqui. E aí ele contou da oração que ele fez de que a moça que desse água para beber para os camelos e também desse água para ele era a moça que Deus tinha escolhido para ser a esposa de Isaac, filho de Abraão. E aí ele falou assim, agora eu quero saber se vocês vão deixar ou não que essa moça se case com Isaac, o filho do meu senhor Abraão. E aí o pai e a mãe de Rebeca e também, né, o irmão dela falou assim, se Deus ouviu a sua oração e fez exatamente como você pediu, nós não temos nada a dizer contra. Agora resta saber se a Rebeca quer ou não ir com você nessa viagem até lá onde está Abraão. Aí perguntaram para Rebeca, ela falou assim, eu quero sim. E aí fizeram um banquete, comeram, beberam. E no outro dia de manhã, né, o servo falou assim, agora eu preciso voltar rápido para casa do meu senhor Abraão, para que ele saiba que Deus ouviu a oração dele. Aí todo mundo, não, deixa a Rebeca aqui mais um pouco, deixa a gente fazer festa, se despedir dela. Ele falou assim, não, se Deus me abençoou até agora, eu quero voltar para o meu senhor Abraão o quanto antes. Aí perguntaram para Rebeca, você vai imediatamente com esse homem? A Rebeca falou assim, eu vou sim. Se Deus abençoou, eu vou, né? E ela pegou e foi. E aí encheram os camelos, né? Todos se despediram da Rebeca e abraçaram e beijaram e deram para ela presentes, deram para ela servas e ela foi embora com a caravana lá. E foram todos juntos, o servo de Abraão e Rebeca lá por último, né? Naquela viagem de vários dias até chegar aonde estava Isaac. E aí depois de andarem muito tempo, bastante tempo mesmo, de longe, Rebeca viu um homem no campo. E aquele homem também tinha olhado e viu de longe a caravana e reconheceu, era Isaac, o filho de Abraão que estava olhando para a estrada. E ele foi correndo em direção à caravana, né? E a moça perguntou, quem é aquele homem que está vindo ali? Aí ele falou assim, aquele lá é meu senhor Isaac, filho do meu senhor Abraão. Aí a moça, né, a Rebeca, pegou e se cobriu com um véu e chegou até lá. E aí o servo de Abraão contou tudo o que tinha acontecido, como Deus tinha abençoado e que aquela moça, a Rebeca, tinha vindo com eles. E aí, naquele dia, né, o Isaac conheceu a Rebeca e a amou e eles se casaram
e aí a Rebeca passou a morar na tenda que era a tenda de Sara, a mãe de Isaac. E eles foram muito felizes, eles ficaram muito contentes, né? E aí passaram-se anos, Abraão morreu, Isaac sepultou Abraão, seu pai. Mas o que aconteceu? Os anos se passavam e nada da Rebeca ter nenhum filho. E Isaac, Senhor, Deus, por favor, abençoa minha esposa Rebeca, eu amo ela muito, eu quero muito que o Senhor nos dê um filho. E aí ele orou a Deus, e Deus abençoou que a Rebeca finalmente, depois de muitos anos, conseguiu engravidar. E quando ela estava grávida, ela percebeu que o bebê mexia para lá, mexia para cá, parecia que o bebê estava brigando dentro da barriga dela. E ela, nossa, mas o que está acontecendo? Que coisa estranha isso, mas por que eu estou vivendo? O que está acontecendo aqui dentro, né, da minha barriga? E aí ela pegou e resolveu orar a Deus e consultar de Deus o que estava acontecendo. Aí Deus respondeu para ela, olha, Rebeca, há 2 nações no seu ventre. O filho mais velho vai ser servo do filho mais novo. Aliás, ao contrário. O filho mais velho vai ser servo do filho mais novo. São 2 nações que vão descender de ti. E a nação que vai vir do filho mais novo vai ser mais poderosa do que a nação que vai descender do filho mais velho. E aí, com aquilo, Rebeca acalmou seu coração, porque Deus tinha ouvido a sua oração. E quando chegou a hora dos bebês nascerem, nasceram 2 bebês. E um era bem coberto de pelo, ruivo, e deram para ele o nome de Esaú. E o outro era bem lisinho de pelo e deram para ele o nome Jacó. Então, foi exatamente como Deus tinha falado na oração para Rebeca, que ela tinha o quê? 2 filhos no ventre, que seriam 2 grandes nações abençoadas por Deus. Então, Rebeca, ela descobriu o quê? Que Deus ouve as orações. E Deus ouviu as orações de todo mundo aí. Deus ouviu a oração de Abraão, quando ele pediu que Deus abençoasse o seu servo. Deus ouviu a oração do servo de Abraão, quando guiou ele direitinho até a família da Rebeca. Deus ouviu a oração de Isaac, quando ele pediu para que Deus abençoasse para que ele tivesse filhos. E Deus ouviu a oração de Rebeca, quando ela consultou ao Senhor por que estava aquela briga na barriga dela, e ela descobriu que ela ia ter o quê? 2 filhos. Então, Deus é o Deus que ouve a minha e a sua oração. Nós podemos conversar com Deus sobre qualquer coisa. A gente pode conversar quando a gente tem aqui alguma situação difícil para resolver, como foi com o servo de Abraão. A gente também pode conversar com Deus quando a gente quer muito alguma coisa, que foi quando Isaac orou pedindo o quê? Para que Deus lhe desse um filho, para que Rebeca ficasse grávida. E a gente também pode conversar com Deus quando a gente tiver com dúvida de alguma coisa, como Rebeca fez. E nós podemos conversar com Deus em várias outras ocasiões, quando a gente está com medo, quando a gente está triste, quando a gente está alegre, quando a gente quer que Deus ajude para que uma pessoa fique boa logo e sare de alguma doença. Nós sempre podemos falar com Deus, porque o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, né? Então, que possamos, né, ser como todas essas pessoas, como Abraão, como Isaac, como Rebeca, como o servo de Abraão. Pessoas que oram a Deus, né? E você aí, menina, seja como Rebeca, né? Quando você tiver alguma dúvida, quando você precisar de alguma direção na sua vida, ore a Deus, tá bom? Vamos cantar mais uma vez a nossa música para a gente terminar? No 3, hein? 1, 2, 3. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Então, que Deus abençoe a minha e a tua vida. Tchau, tchau.